Tô aqui na fila pra chegar no drive-in e assistir Mulher Maravilha 1984. Tô empolgado. Eu gosto de filme de super-herói, esse ano quase não teve. Vamos ver, tomara que seja bom. Pronto aqui pra ver o filme. Escutando o que eu fiz do universo. Tá pausado agora, obviamente, por enquanto não começa. Mas o legal aqui do Cine Drive-In é que é só você botar na rádio certa, que eles indicam a frequência aqui, e o som sai no seu carro mesmo. Tô aqui com meus snacks para acompanhar o filme, o jeito certo de fazer, tudo já previamente higienizado, né? E agora é só aguardar. Saindo aqui de Mulher Maravilha 1984, acabei de ver o filme, curti, mas meu Deus, a cena no meio dos créditos. O pessoal da velha guarda vai gostar. Eu tinha até gravado mais iluminação dentro do carro de noite, é muito ruim, eu descartei o resto do vídeo. Vambora! Então esse filme é o 9º do universo cinematográfico da DC nos cinemas. E um dos pouquíssimos filmes baseados em quadrinhos que saiu esse ano, né? Porque pandemia adiou tudo para ano que vem. Mas saiu aqui no final de dezembro, numa adesão inédita da Warner, que botou, no caso aqui, Mulher Maravilha 1984 como o primeiro filme a ser lançado lá nos Estados Unidos, né? Nos cinemas e no serviço de streaming HBO Max ao mesmo tempo, por 30 dias. Então quem tem o serviço assiste em casa. Depois de 30 dias ele sai, é só no cinema. Como aqui no Brasil não existe HBO Max, pelo menos por enquanto, só no cinema. E se vocês viram meu vídeo do primeiro Mulher Maravilha, vocês sabem que eu gostei bastante daquele filme, tirando o terceiro ato, mas a gente vai falar disso um pouquinho mais tarde também. E essa sequência, eu acho que, no mínimo, está no mesmo nível de qualidade. Primeiro falando da própria Gal Gadot, porque eu falei no outro vídeo também, ela não é uma atriz, assim, saca? Ela é mais um modelo que tá começando uma carreira de atriz, tem muito o que aprender ainda, e isso transparece na tela. Aqui também, embora aqui dá pra perceber que ela melhorou bem. Mas mesmo assim, por que ela deu certo no primeiro filme e nesse? Porque é muito fácil gostar dela, ela é muito carismática, ela cativa muito fácil. E aqui nesse filme, em 1974, né, ela trabalha no Instituto Smithsonian, no departamento de antropologia, e a gente vê que quando precisa combater o crime, ela vai lá, põe a armadura dela de Mulher Maravilha e vai lá combater o crime, mas ela tenta se manter incógnita. Se você viu a cena do trailer que ela destrói as câmeras, ela tenta não ficar se revelando muito pro mundo. E ela logo conhece uma nova funcionária do instituto, que é a Bárbara Ann Minerva, que é a Kristen Wiig, que vai se tornar a Mulher Leopardo durante o filme, é a vilã. Isso não é spoiler, gente, tá? Isso foi anunciado desde o começo. Mas a Bárbara, ela é muito insegura de si, e as pessoas não tratam ela com a devida dignidade com que se trata um outro ser humano. E a primeira que faz isso com ela é a Diana, né? Chega lá e trata ela como uma pessoa, olha só. E a Diana conquista todo mundo lá muito facilmente, então todo mundo tem muita admiração por ela, porque ela anda com a postura assertiva, confiante dela, ela é muito boa no trabalho dela, ela é muito elegante, ela é muito bonita, então ela sempre chama muita atenção, ela é muito popular. E por tudo isso, e por suas atitudes gentis, ela meio que vira uma ídola pra Bárbara. Isso tudo é bem comecinho do filme, tá, gente? E perto disso você tem uma tentativa de assalto a uma joalheria no shopping, que é a tal da cena do trailer que eu falei, em que quando ela impede essa tentativa de roubo, descobre-se que no fundo das lojas tinha um mercado clandestino de peças raras. Essas peças vão para o museu para poderem estudar, catalogar, descobrir o que querem e aí decidir o que vão fazer com elas. E uma delas é a tal da Pedra dos Sonhos, só que elas não sabem ainda que essa Pedra dos Sonhos é a mágica Pedra dos Sonhos. E quando tá lá a Diana e a Bárbara discutindo essa Pedra dos Sonhos, meio que começando de brincadeira, mas no fundo da alma desejando algumas coisas, elas tocam na pedra sem querer. A Diana deseja uma coisa, depois a Bárbara vai lá e deseja outra. Sem querer, acabam que fazem pedidos reais, porque a pedra realmente é mágica. Ao mesmo tempo, o filme vai apresentando pra gente o Maxwell Lord, que é o Pedro Pascal. E ele é um empresário, aparentemente de muito sucesso, que tem um programa lá que parece bem de pirâmide pra você investir e ganhar dinheiro, e ele fica fazendo a fama na televisão dele com isso. E ele começa a se aproximar da Bárbara, porque ele também quer a pedra. Então esse é o comecinho do filme e a maneira como ele amarra a história desses três personagens pra seguir junto. E assim ele apresenta os seus vilões junto com a Diana, né? Porque a Bárbara vai ser a Mulher Leopardo e o Maxwell Lord é um vilão clássico da DC. Mas antes de falar deles, vamos falar do Steve Trevor. Vocês viram no trailer que o Steve Trevor está de volta, mas vocês perguntam, mas Steve Trevor morreu no primeiro filme, como assim ele está de volta? E vou dizer, primeiro, dentro da história faz sentido ele estar de volta. Isso não é um problema, mas o que vale mais a pena ainda, o que realmente vale sentido, é ele estar no filme pelo papel dele de coadjuvante. Não é um papel qualquer, tem uma grande relevância. Lá no primeiro filme já era muito boa a relação dele com a Diana, porque, primeiro, narrativamente falando, era muito eficiente, porque um complementava o outro, um ajudava o outro a evoluir, ou um desafiava o outro a ter que mudar algumas coisas, ao mesmo tempo que um apoiava o outro. Era uma relação de duas pessoas que realmente se influenciaram e cresceram baseadas na relação que ela teve uma com a outra. Então é uma relação de coadjuvante muito boa. Além disso, a química do Chris Pine com a Gal Gadot deu muito certo desde o começo e continua dando certo aqui pra caramba. E toda essa história que eu falei tá de volta aqui, sabe? Ele não tá lá só pra ter o par romântico bonitinho da Diana de volta. Ele tem o seu papel pra fazer a Diana evoluir no arco
no arco narrativo dela como protagonista, ao mesmo tempo que ele também sofre as influências de estar com a Diana. E sim, eles são apaixonados, é bonitinho ver os dois juntos, você compra a relação dos dois, a química deles funciona muito bem de novo. E tem uma versão interessante aqui, porque no primeiro filme a Gal Gadot que saiu de Themyscira e foi pro mundo moderno da época, né? Ou seja, Londres lá da Primeira Guerra, e ela não conhece aquela sociedade direito, ela fica surpresa como as coisas são, como funcionam, ela nunca toma um sorvete, lembra da cena do sorvete, que é a coisa mais adorável do mundo? Aqui é o Steve Trevor que tá num mundo muito mais avançado do que ele estava acostumado, e ele que tá tudo impressionado, uau, nossa, olha só como são as coisas. Então tem essa inversão, porque agora a Diana é que sabe de tudo como funciona, e, de novo, essa comédia tá muito boa no filme, e deu uma chance pro Chris Pine usar mais um pouco do talento de comédia que ele tem, e ele é muito bom. E o que é essa época, né? Anos 80. Então, alguns exageros em cores, músicas memoráveis, digamos assim, embora eu não achei que a música tá muito presente aqui na atmosfera para envolver anos 80. Primeiro que não tem nenhuma música incidental, nenhuma música famosa de alguma banda, eu achei que ia ter, e a trilha sonora do Hans Zimmer é uma boa trilha, mas ela quase não traz alguma coisa para remeter anos 80 aqui. Então, musicalmente, não tem muito. Visualmente, você tem os carros, você tem as roupas, você tem alguns ícones, assim, alguns elementos visuais que remetem à época, é muito legal. Mas o principal tá no espírito do filme. Isso que eu acho que o filme acertou mais, porque além de nostálgico, você tem uma certa inocência no ar. E isso, por exemplo, já ajuda quando traz o Steve Trevor de volta na relação dele com a Diana. Isso também influencia no Maxwell Lord, porque é um cara mais exagerado, mais excêntrico, assim. Não é muito excêntrico, não é muito exagerado, mas é um pouco fora da caixinha, digamos assim, na maneira como ele age. E o Pedro Pascal faz isso muito bem, ele é muito carismático. Mas, no fundo, essa história de inocência que eu falei é um filme que procura enaltecer o espírito da Diana, não seus poderes. Então, toda essa atmosfera oitentista encaixa bem para esse tipo de mensagem. E voltando a falar um pouco agora da Bárbara Minerva, a Kristen Wiig faz muito bem o arco dela, porque ela começa lá muito insegura, mas muito bondosa, e ela vai se transformando numa coisa vilanesca, feroz, desumana, violenta, agressiva, mas confiante, saca? Então você tem esses dois lados aí do que foi a mudança dela, do porquê dessas mudanças, porque pode despertar discussões bem interessantes, mas a Kristen Wiig faz muito bem essas duas facetas da mesma pessoa. E é uma coisa que sempre surpreende quando a gente vê uma comediante fazendo papel dramático bem, porque sim, a parte que ela tem que ser engraçada, ela é bastante engraçada, sempre foi, mas a parte que ela tem que mostrar o quanto que ela tá machucada e por que isso leva ela a tomar as atitudes que ela toma e chegar onde ela acaba chegando, mesmo com influências extras, que não é o caso, ela faz de uma maneira que transparece humanidade. Uma coisa que o filme acerta também, os vilões não são vilãozões malvados fazendo vilanices. Eles têm camadas, eles têm suas motivações para querer fazer o que querem fazer, e isso torna eles mais agradáveis para a história. Uma coisa que me pegou de surpresa no filme é que não tem tanta cena de ação assim, mas eu não achei isso ruim não, porque o filme claramente está focado na sua história, no seu desenvolvimento de personagens, em focar na Diana como pessoa. Então ele não precisa ficar tendo cena de ação toda hora, porque o filme tem uma história boa de acompanhar. E quando a ação aparece, a ação é ótima. Tem no trailer aquela cena de perseguição lá com vários veículos militares, aquela cena é do caramba. Aliás, uma pena até que no trailer mostra aquele momento que um caminhão sai voando e ela sobe, assim, tem no trailer, e podia não ter, porque mesmo eu tendo visto no trailer, quando aconteceu no filme, sabe, eu gostei. Imagina se não tivesse no trailer, o impacto teria sido muito maior. Outra coisa que melhorou aqui, a luta. Quando a Diana luta e tem que ter o uso de computador com o laço dela e outras coisas. Primeiro que o uso de computador está melhor, não tá bonitão assim, saca? Às vezes chama um pouco a atenção, mas a Patty Jenkins aprendeu a esconder melhor o CGI, e não esconder melhor no sentido de que você não tá vendo a cena, mas tratar de uma forma que fique mais fluido, que pareça mais perto de uma pessoa se movendo, ficou melhor. Principalmente quando você tem a Diana lutando contra um grupo de pessoas, soldados ou seguranças, coisas assim. É uma ação que ficou melhor nesse filme. E a coreografia baseada nas habilidades da Diana melhorou, tá mais criativo no que ela pode fazer com as habilidades dela. E eu mencionei mais cedo, né? O primeiro Mulher Maravilha, eu gosto muito menos do terceiro ato, que é muito fraco, é muito abaixo do resto do filme, e dá pra ver que Patty Jenkins e companhia lá tentaram ouvir essas críticas e fazer algo melhor. Por quê? Porque o terceiro ato lá do primeiro filme era a lutona final entre a Mulher Maravilha e o Ares, e foi o festival de efeitos especiais, que nem era tão bom assim, e não tinha muita alma naquela luta. Quando você tem um embate que não tem muito envolvimento emocional, você tá vendo só pelas firulas. Então, aqui ela tenta trazer pros embates finais mais o peso das coisas, o porquê que aquilo ali tem que ser resolvido, digamos assim. Então fica um pouco melhor. Não tá muito bom ainda é o pior ato desse filme, mas é um ato decente. E com esse final dá pra ver claramente que o objetivo de Patty Jenkins e companhia ali era enaltecer Diana Prince como pessoa, com seu espírito, com sua alma, com sua dedicação, com o
que ela pode fazer pra nos inspirar, como ela nos inspira. Não Mulher Maravilha podendo ter poderes de super força e coisas assim. Mesmo assim, tipo, na hora que vai ter o clímaxão da coisa, é um pouco uma mão pesada demais, saca? Parece muito que o filme parou demais pra te dar lição de moral, aí perde um pouco do impacto que ele poderia ter tido. E bom, eu tô elogiando o filme aqui pra caramba, mas não é um filmão, tá? Tipo, é bom. Eu daria, digamos assim, uma nota 8. Fácil. É bom filme mesmo, vale a pena. Mas tem coisas do filme que é difícil de deixar passar. Por exemplo, vocês viram no trailer também, nos pôsteres, a tal da armadura dourada com asas douradas da Diana? Sim, tá no filme, é um visual do caramba, mas a maneira como essa coisa tá inclusa na história, como ela aparece na hora, é muito, tipo... É só porque tem que ter e vão fazer uma facilidade narrativa aqui bem chinelé pra poder botar isso logo. Tem uma hora no meio do filme que a Diana mostra uma habilidade nova que ela disse que andava treinando. Ela usa e dessa habilidade nasce uma cena que é bastante inesquecível, muito bonita e acabou. Nunca mais essa habilidade é mencionada. Tipo, pra que botar isso se... Ainda mais com essa tensão de, nossa, eu tô treinando, eu não sei fazer direito ainda. E não usar nunca mais. Pra que isso? Eu sei pra que isso. Fica claro que é só pra ter a cena bonitinha lá. Ainda mais porque tem algumas referências a coisas da Mulher Maravilha dos quadrinhos e desenhos e por aí vai. Que é muito legal. Essa cena é muito legal, mas como elemento pro filme é meio que tá lá. E outra coisa, essa eu acho, tipo, a que ficou me incomodando ao longo do filme inteiro. O Steve Trevor volta, mas ele voltar, como é que eu vou dizer isso sem dar spoiler? Deveria fazer o próprio e a Diana se questionarem se aquilo é moralmente ou eticamente correto. Porque a volta dele tem consequências na vida de uma outra pessoa. Vou dizer assim, e eles nunca discutem, tipo, nunca viram o assunto falarem, pô, olha só, tá sobrando pra pessoa ali. Isso não deve estar certo, né? Tipo, essa pessoa não fez nada, por que tá sobrando pra ela? E eles não tocam nisso em momento algum, saca? Isso ficou na minha cabeça o tempo inteiro. Até pra enaltecer esses dois como os heróis do filme, esse papo não podia ter ficado largado. E algumas outras coisinhas também que são, tipo, umas mini forçadinhas de barra, que tudo bem, não incomoda tanto, mas tá lá. E o filme tem 2 horas e meia, é um pouco longo demais. Acho que os 20 minutos a menos ia fazer maravilhas pra ter um ritmo melhor. Mas muita coisa que também é nitpicking, saca? É picuinha com algumas coisas, porque não atrapalha sua experiência em nada. É um filme muito divertido. Mas com tudo isso, é um filme que consegue dar comentários sobre relacionamentos tóxicos, sobre consequências do capitalismo, sobre luto. Olha só, o luto por quê? A Diana, que viveu esses anos todos na sociedade, viveu meio que presa à perda do Steve Trevor do primeiro filme. Não que ela tá sempre pra baixo, tarana, mas parece que ela tá mais indo pela vida e não vivendo a vida, saca? Ela parece que tá se proibindo de ter algumas felicidades. E isso é legal quando o Steve Trevor volta, porque isso é desafiado nela. Mas é um filme que trata muito também sobre honestidade e verdade. E sim, parece meio bobo, mas é o clima do filme e funciona isso. E o principal acerto aqui é que foca em tratar a Diana Prince como uma pessoa que tem camadas, que é complexa e que tem um grande poder de inspiração que causa essa admiração toda em nós, e não só porque ela tem poderes incríveis. Então é um filme meio breguinha, mas falar de sentimentos bons e dar uma inspiração costuma ser uma coisa meio piegas mesmo, e bem que a gente tá podendo ter um pouco disso no final de 2020, né? Pessoal, muito obrigado por assistirem meus vídeos. Gostam de Mulher Maravilha? Gostaram mais do primeiro ou desse? Comenta ali, curte aí pra continuar dando passos nessa e não deixe de se inscrever aqui.